viajar através do período mais agitado e emocionante da história da humanidade, o século XX. São 5 programas que relembram e explicam os acontecimentos mais importantes dos últimos 100 anos. Vamos rever as grandes descobertas, as guerras e as revoluções, as grandes catástrofes e a evolução dos costumes da Belle Époque aos tempos atuais. O século XX começa com a morte de uma rainha que deu nome a uma era, Vitória, e com o pesadelo da Primeira Guerra Mundial. Os comunistas chegam ao poder na Rússia e nos Estados Unidos, um terremoto devastador destrói a cidade de São Francisco. É o início também de um extraordinário século de inovações. 8 de fevereiro de 1900. A Eastman Kodak Company apresenta ao mundo uma simples câmera de caixa de papelão. Ela foi chamada Brownie em homenagem a um duende popular dos livros infantis. Manejar a nova máquina era tão fácil que qualquer criança podia tirar uma boa fotografia, dizia a propaganda. Desde que foi inventada em 1839 pelo francês Louis Daguerre, a fotografia era um processo trabalhoso, demorado e caro para a maioria. O daguerreótipo, como ficou conhecido, produzia imagens positivas impressas em placas de cobre cobertas por prata. Para que o trabalho saísse razoável, o personagem tinha de posar imóvel por até 20 minutos. Qualquer movimento manchava a foto. Mais tarde, foi inventado o colódio, processo de placa molhada que produzia um negativo, permitindo reproduzir várias cópias. Essa novidade tirou a fotografia do estúdio. Tendas se espalharam por praias e parques. As fotos eram reveladas ali mesmo. Em Nova York, surgiu uma galeria com fotos de personalidades. Cenas de guerra começaram a ser estampadas. No final do século, apareceu o rolo de filme criado por George Eastman, seguido pela câmera de caixa, a Kodak. Ela custava $25 e deveria ser mandada para a fábrica, que revelava o filme e recarregava a máquina, devolvendo-a pronta para novas fotos. A Brownie, apresentada em fevereiro de 1900, revolucionou o processo e popularizou a fotografia. Era uma caixinha de papelão com um carregador de filmes de madeira e custava somente $1. O sucesso foi tão grande que a Kodak manteve o nome Brownie em mais de 100 modelos até a década de 80. Dia 22 de janeiro de 1901. Os sinos badalavam tristemente na Grã-Bretanha, mas as implicações puderam ser sentidas em todo o mundo. A rainha Vitória, de 82 anos, tinha morrido. Com ela, morria uma era. Vitória tinha ficado 63 anos no trono, o mais longo governo da Inglaterra. Durante seu reinado, o Império Britânico cresceu tanto que nele o sol nunca se punha. Vitória assumiu o trono com 18 anos, após a morte do rei William IV em 1837. 2 anos depois, se casou com o príncipe Albert. A viuvez em 1861, ela carregou para o resto da vida, embora não perdesse a energia. O imperialismo britânico do século XIX, em boa parte, se deveu mais à rainha do que a seus primeiros ministros. Seus 9 filhos se entrelaçaram com famílias reais da Europa, facilitando as relações diplomáticas da Grã-Bretanha. O funeral da rainha Vitória foi uma das últimas ocasiões em que quase todas as coroas da Europa estiveram juntas.
12 de dezembro de 1901. Guilherme Marconi, poucos anos depois da invenção do telégrafo sem fio, conseguiu enviar mensagem por ondas de rádio desde Cornwall, na Inglaterra, até Newfoundland, no Canadá. Marconi, um engenheiro italiano, encontrou na Grã-Bretanha espaço para suas pesquisas e criatividade. A ideia de manter comunicação entre navios e o continente atraiu o interesse da Marinha Mercante e do governo britânico. Depois de alguns avanços e fracassos, uma pipa ligada a uma antena foi empinada a 400 metros de altura na costa americana. Ela captou os sinais emitidos na Inglaterra. A invenção de Marconi marcou o início da era do rádio. Na mesma época, um padre gaúcho, Roberto Landel de Moura, conseguia enviar a voz humana pelas ondas eletromagnéticas. Ele tirou patente nos Estados Unidos do que chamou telefone sem fio. Em 1920, em Pittsburgh, Estados Unidos, Franz Conrad criou a primeira emissora de rádio, transmitindo o resultado das eleições presidenciais para cerca de 1.000 receptores. No Brasil, a primeira transmissão aconteceu no dia 7 de setembro de 1922. Um discurso do presidente da República, Epitácio Pessoa, através de 2 transmissores colocados no Corcovado. A primeira emissora, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, fundada por Edgar Roquete Pinto, foi inaugurada 6 meses depois, no início de 23. Pelas demonstrações experimentais de radiotelefonia, centenas de programas logo encheram o ar em todos os continentes. Nos Estados Unidos, em 1930, 12 milhões de casas tinham aparelhos de rádio. Começava a era de ouro do rádio. Música, novela, comédia, esporte e variedades, o rádio era eclético, mas nada suplantava o interesse dos ouvintes pelo noticiário. Washington. As transmissões ao vivo possibilitavam que as pessoas acompanhassem os fatos à medida em que aconteciam. Tão vibrante, tão mágico, que milhões de americanos se desesperaram no dia 30 de outubro de 1938, quando Orson Welles simulou a transmissão de uma invasão marciana à Terra. De maio de 1902. A paz foi declarada na África do Sul, terminando a Guerra dos Boers, que durou 3 anos. Os Boers eram descendentes de colonizadores holandeses, alemães e franceses que controlavam 2 territórios sul-africanos há mais de 2 séculos. Os desacordos com os ingleses eram antigos e se agravaram quando a Grã-Bretanha exigiu que seus súditos dos territórios Boers tivessem direito a voto. Como eram maioria, eles passariam a ter controle político. Os 2 estados Boers formaram uma aliança e passaram a se armar. A Grã-Bretanha reforçou as guarnições nos seus domínios africanos. A guerra começou em 1899, quando os Boers invadiram o território britânico. O início da luta foi surpreendente. Os Boers venceram várias batalhas. A maré virou quando chegaram os soldados enviados da Inglaterra. Ao longo da guerra, 500 mil de ingleses participaram dos combates. Os Boers, entretanto, adotaram a guerrilha como tática, prolongando a guerra até que a Grã-Bretanha ofereceu condições para a paz. A luta provocou as primeiras reações internas ao imperialismo da Grã-Bretanha e foi também um ensaio para a Primeira Guerra Mundial. – 16 de junho de 1903. Foi nesse dia que Henry Ford, sem muita ostentação, deu início a uma fábrica de automóveis que mudaria o conceito do novo veículo. No início do século, os carros já não eram novidade, mas acessíveis apenas aos ricos. Luxo.
Até então, cada carro era fabricado artesanalmente por uns poucos especialistas que dominavam todo o processo. A Ford adotou a primeira linha de montagem, onde os trabalhadores não precisavam de tanta especialização. Ao lado de uma esteira rolante, cada operário adicionava uma peça ao corpo do carro. O barateamento foi brutal. O modelo T, que originalmente era vendido por mais de $800, teve o preço reduzido para $290. O automóvel se popularizou rapidamente. Ao mesmo tempo, o lucro da fábrica foi tão grande que Ford aumentou o salário mínimo dos trabalhadores para $5 por dia, um valor surpreendente na época. No Brasil, no início do século, o automóvel ainda era um bicho de 7 cabeças que provocava receio no povo. Em 1900, circulou nas ruas de Petrópolis o primeiro carro importado com motor a explosão, um Tecovil de 9 cavalos movido a benzina. Logo, os barões do café e incipientes industriais paulistas começaram a comprar essas máquinas, que antes de tudo simbolizavam status. Em 1903, a Prefeitura de São Paulo legalizou os novos veículos. A placa número 1 foi para o automóvel da família Matarazzo. Em 1904, São Paulo já tinha 84 carros, que disputavam espaço com os bondes elétricos que circulavam na cidade desde a chegada da Light canadense, em 1900. (19 de junho de 1905). O primeiro teatro do mundo dedicado exclusivamente a exibir filmes foi aberto em Pittsburgh, nos Estados Unidos. Com apenas 96 lugares, fechou a primeira semana com um lucro de $1.000. Só tinham passado 10 anos da invenção do cinema pelos irmãos Lumière na França e a indústria do cinema decolava. Em 1908, já havia entre 8 e 10 mil salas de exibição nos Estados Unidos. Em 1910, a audiência atingia 26 milhões de pessoas por semana. No início, os filmes tinham de 12 a 15 minutos, correspondentes ao tamanho da fita que cabia no rolo. Ainda na primeira década, alguns produtores criaram filmes de multirolos, os longa-metragem. A similaridade com o teatro atraiu a classe média para a nova diversão. As projeções eram acompanhadas por músicos ao vivo que faziam até efeitos sonoros condizentes com o que aparecia na tela. Diálogos e explicações do enredo eram mostrados com cartazes. O primeiro filme de estilo desenvolvido nos Estados Unidos foi o Faroeste. As comédias também faziam sucesso. E nasciam as estrelas do cinema mudo, como Charlie Chaplin, o Carlitos para nós brasileiros. O grande ator da época, Rodolfo Valentino, era o delírio das mocinhas. Aqui ele interpreta o Sheik. O Brasil acompanhava de perto a evolução do cinema. O primeiro cinema, o Cinematógrafo Edson, no Rio, tinha sido aberto em 1898, antes mesmo que nos Estados Unidos. O cantor de jazz, estrelado por Al Johnson, mudaria tudo. Em 1927, os filmes começaram a falar. Em 26 de setembro de 1905, a famosa teoria da relatividade de Albert Einstein foi publicada no jornal especializado alemão Ahnen der Physik. Ela provocou uma revolução no pensamento científico e, por um bom tempo, gerou controvérsia entre os físicos. A teoria de Einstein, surpreendente até hoje, diz que tempo e espaço são interligados e se relacionam com massa e gravidade de tal forma
que duas pessoas podem experimentar o tempo de forma distinta. Imagine um astronauta viajando quase à velocidade da luz. Se ele voltar depois de 2 anos, o tempo na Terra pode ter avançado 200 anos. A profundidade da teoria de Einstein está numa fórmula aparentemente simples. Energia é igual a massa multiplicada pela velocidade da luz ao quadrado. Ela desvenda o poder do átomo e ficou mais que comprovada quando a primeira bomba foi detonada em 1945. Einstein lamentou. Para ele, o mundo ainda não estava preparado para a energia nuclear. Ainda no início do século, na ânsia de ampliar seus horizontes, o homem consegue chegar pela primeira vez ao Polo Sul. Em Paris, o brasileiro Alberto Santos Dumont faz o primeiro voo em um aparelho mais pesado que o ar. No Rio de Janeiro, o povo se revolta quando o governo saneia e moderniza a cidade. O Titanic afunda na viagem inaugural e a terra treme em São Francisco. Em poucos segundos, uma cidade inteira está em ruínas. 18 de abril de 1906. O dia ainda não havia nascido em São Francisco, na Califórnia, quando um estrondo foi ouvido e um dos mais destruidores terremotos da história americana rasgou a cidade. Foram 6 grandes ondas sísmicas que alcançaram a magnitude de 8,3 graus na escala Richter. O terremoto rompeu tubulações de gás e os incêndios irromperam por toda a parte. Os bombeiros se viram com as mangueiras secas, porque os dutos também foram destruídos. O fogo fora de controle durou 3 dias e 2 noites. No 4º dia, a população caiu na realidade. Uma cidade de 450 mil habitantes, sem comida e água e com a metade das casas destruídas. 500 pessoas morreram, milhares ficaram feridas. Até o exército foi mobilizado, tanto para ajudar os desabrigados como para enfrentar os saqueadores. As cicatrizes do terremoto, que não poupou nem as mansões das colinas, revelaram também uma rede de corrupção chefiada pelo prefeito Schmidt. Até o recém-construído edifício da prefeitura, que tinha custado uma fortuna, mostrou pilares ocos e paredes frágeis. O prefeito, funcionários públicos e empreiteiros foram condenados à prisão. A cidade se reergueu com mais solidez em 3 anos. De outubro de 1906. Um brasileiro inventivo, Alberto Santos Dumont, maravilhou Paris e o mundo. Ele realizou o primeiro voo autônomo da história com um aparelho mais pesado que o ar, o avião. Desde o final do século anterior, Santos Dumont já voava pelos céus de Paris em balões de gasélio impulsionados por hélices motorizadas. Em 1901, ganhou um prêmio valioso por ter dado a volta à Torre Eiffel num balão. 5 anos e vários balões depois, Santos Dumont realizou um sonho do homem. Ele decolou do campo de Bagatelle com seu 14 bis, um aparelho mais pesado que o ar, dotado de motor a gasolina. O voo foi oficializado como o primeiro da história e Santos Dumont se consagrou como o pai da aviação. 3 anos antes, os irmãos Orville e Wilbur Wright tinham feito um voo de aeroplano com motor em Kitty Hawk, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Mas o avião deles decolou impulsionado por uma espécie de catapulta, enquanto o aparelho de Santos Dumont levantou o voo sem nenhuma ajuda. Os irmãos Wright tentaram o reconhecimento como pioneiros da aviação
mas a pretensão nunca foi aceita. O presidente americano Bill Clinton recentemente reconheceu o pioneirismo de Santos Dumont. Em 11 de agosto de 1908, o secretário de Estado americano, embaixadores das nações mais importantes, outros visitantes ilustres e turistas participaram da abertura da Exposição Nacional na Praia Vermelha. Era o governo brasileiro apresentando ao mundo o Rio de Janeiro reurbanizado, limpo e saneado. Para tornar o então Distrito Federal sala de visitas do país, o governo teve de enfrentar até uma revolta popular. No dia 10 de novembro de 1904, a população do Rio, insuflada por parte da imprensa, deu início a uma semana de violento quebra-quebra nas ruas. O estopim foi a lei que tornava obrigatória a vacina contra a varíola, uma das epidemias que graçavam na cidade. O descontentamento popular tinha começado no início do ano anterior, quando o presidente Rodrigues Alves nomeou Pereira Passos como prefeito do Rio e o Dr. Oswaldo Cruz como diretor da saúde pública. A ambos deu ordem para remodelar e sanear a capital da República, onde os estrangeiros evitavam aportar. As doenças e sujeira nas ruas afastavam os turistas e os capitalistas. O prefeito Pereira Passos reconstruiu o porto, rasgou avenidas e botou abaixo o velho casario do centro do Rio. Os moradores expulsos engrossavam as favelas dos morros e cortiços da periferia. O sanitarista Oswaldo Cruz combateu a peste e a febre amarela, invadindo lares para borrifar os focos dos transmissores. Por fim, o Congresso aprovou a lei da vacina obrigatória contra a varíola, que muitos consideravam uma violação da liberdade. Mas apesar da revolta, o Rio se tornou a cidade maravilhosa. Desde outubro de 1911, um motim na cidade chinesa de Wuhan rapidamente se transformou numa rebelião contra a dinastia Manchu em todo o império. O líder rebelde Su Yat-sen, depois de muitas tentativas nos 10 anos anteriores, assumiu o poder. A imperatriz Manchu, Sun Shi, foi deposta. Nascia a nova República da China. Durou pouco. O chefe militar, Yuan Shikai, traiu Sun e se tornou imperador. Sun fugiu para o Japão, onde reorganizou o Partido Nacionalista, o Kuomintang. Em 1921, Sun conseguiu estabelecer um governo republicano em Cantão, no sul da China. Em 24, ele recebeu ajuda militar do governo comunista russo, em troca da participação do Partido Comunista Chinês no seu governo. Em meio à luta pela unificação da China, Sun morreu e foi substituído por um discípulo, Chiang Kai-shek. A aliança se rompeu e os comunistas liderados por Mao Tse-tung foram colocados na clandestinidade. A complicada disputa pelo poder na China durou muitos anos. De um lado, os nacionalistas, de outro, os comunistas. Ambos, entretanto, lutaram contra as forças imperiais e também contra os japoneses que invadiram a Manchúria em 1931. Em 1934, Mao Tse-tung liderou 90 mil comunistas que percorreram 9 mil quilômetros em direção ao norte da China. A Grande Marcha deu prestígio a Mao e fortaleceu os comunistas. Depois da Segunda Guerra, Chiang Kai-shek não teve mais como deter o avanço comunista. A República Popular da China surgiu no dia 1º de outubro de 1949. Chiang Kai-shek fugiu para Taiwan, ou Formosa, onde fundou a República Nacionalista da China.
14 de dezembro de 1911. Ronald Amundsen vincou a bandeira da Noruega no Polo Sul, vencendo uma dramática corrida contra os ingleses. A disputa tinha começado 18 meses antes, logo após a descoberta do Polo Norte por Robert Peary. Amundsen e seu adversário britânico Robert Scott chegaram à Antártica praticamente juntos em janeiro de 1911. Antes da chegada do inverno, as duas equipes depositaram alimentos ao longo da rota. O norueguês seguiu para o polo no dia 20 de outubro, usando trenós e cães. Scott partiu 11 dias depois, porém utilizando pôneis siberianos. Os pôneis se revelaram inadequados, forçando os homens a puxar os trenós. No dia 14 de dezembro, observações do céu confirmaram a Amundsen que ele conquistara seu objetivo. Scott só chegou ao polo 35 dias mais tarde. A equipe, enfraquecida pela falta de alimentos e castigada pelo frio, não conseguiu terminar a viagem de volta. Os corpos foram encontrados 6 meses depois, congelados numa tenda. No diário de Scott, o último registro: estamos ficando mais fracos e o fim não deve estar longe. É uma pena, mas eu não creio que possa escrever mais. (14 de abril de 1912). Um enorme bloco de gelo rasgou o casco do Titanic, o maior e mais luxuoso navio construído até então. O impacto, aparentemente, nem foi percebido pelos 2.222 passageiros e tripulantes que participavam da viagem inaugural daquele gigante. O navio partira 4 dias antes de Southampton, Inglaterra, com destino a Nova York. Na primeira classe, a nata da sociedade inglesa e americana se deliciava em bailes e jantares. Pelo talho de quase 100 metros do convés, a água começava a levar o Titanic para o fundo do mar. Considerado inafundável, o navio tinha botes para apenas metade dos passageiros. Apenas 705 pessoas sobreviveram. Os restos do Titanic foram descobertos 75 anos depois. As peças recuperadas, exibidas como um tributo às 1.500 vidas perdidas no maior naufrágio da história. (10 de outubro de 1913). O presidente americano Woodrow Wilson apertou um botão em Washington. Uma grande explosão de dinamite rompeu a barreira final entre as águas do Atlântico e do Pacífico. Estava aberto à navegação o Canal do Panamá, um sonho de séculos que economizava uma volta de 12.000 quilômetros pelo Cabo Horn, na extremidade da América do Sul. Já o explorador Balboa, em 1513, tinha entendido a vantagem de ligar os dois oceanos ao descobrir que a faixa de terra que os separava tinha apenas 90 quilômetros. A empreitada, entretanto, só começou em 1881. O engenheiro francês Ferdinand de Lesseps, construtor do Canal de Suez, obteve a concessão da Colômbia. Mais tarde, parte da Colômbia se separou para formar o Panamá. A empresa de Lesseps faliu em 1889. O solo rochoso e as doenças tropicais da região contribuíram para o fracasso. O projeto foi retomado pelo presidente americano Theodore Roosevelt. Os Estados Unidos insuflaram a independência do Panamá. Depois, assinaram com o governo do novo país o tratado para a construção do canal. O acordo dava aos Estados Unidos a jurisdição perpétua sobre a zona do canal, uma faixa de terra de 15 quilômetros de cada lado da obra.
Só em 1979, depois de muitas revoltas e negociações, os Estados Unidos aceitaram um novo tratado. O canal foi devolvido aos panamenhos no final do ano passado. O Brasil é castigado por uma epidemia de gripe, a espanhola, que mata pobres, ricos e até um presidente eleito. E o mundo mergulha num tempo de guerra e revolução. Os comunistas tomam o poder na Rússia e mais de 10 milhões de pessoas morrem na Primeira Guerra Mundial. Dia 28 de junho de 1914. O arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro, e sua mulher, Sofia, foram assassinados em Sarajevo por um nacionalista sérvio. Era a faísca que faltava para a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Um pretexto único para a Áustria declarar guerra à Sérvia, com o objetivo de aniquilar o nacionalismo eslavo. Uma intrincada política de alianças fez com que, uma a uma, as potências europeias entrassem no conflito, transformando-o numa guerra mundial. A Rússia do Tsar Nicolau II mobilizou um exército de 1,5 milhão de homens para defender os eslavos. Ao saber que as forças russas iniciaram a marcha, a Alemanha do Kaiser Guilherme II reuniu 500 mil soldados para a luta. A França, aliada da Rússia, colocou o exército de prontidão. A Alemanha declarou guerra à França e mandou 1,5 milhão de homens para a fronteira entre os dois países. No caminho, arrasaram o exército belga, que impedia a passagem por seu território, alegando neutralidade. Diante da crescente ameaça alemã, a Inglaterra entrou na guerra, a mais sangrenta que o mundo já tinha visto. Uma batalha em particular marcou a monstruosidade da guerra, a do Somme, que durou meses. No dia 1º de julho de 1916, aproximadamente 400 mil soldados ingleses e franceses deixaram suas trincheiras para atacar o exército alemão ao longo do rio Somme. Um erro estratégico do comando aliado que acreditou poder terminar a guerra com aquele ataque. As forças alemãs, entretanto, tinham metralhadoras e canhões de longo alcance, um grande poder de fogo desconsiderado pelos aliados. No final do primeiro dia de luta, 60 mil ingleses tinham morrido. Em setembro, os ingleses colocaram pela primeira vez os tanques no campo de batalha. Em novembro, o Somme estava conquistado pelos aliados, ao preço de 600 mil soldados perdidos. As baixas alemãs foram parecidas e a guerra durou mais 2 anos. Um outro erro, desta vez da Alemanha, foi fatal. Submarinos germânicos começaram a atacar e a afundar navios de nações neutras que tentassem aportar na Inglaterra. Entre elas, os Estados Unidos e o Brasil. Nos Estados Unidos, que relutavam em entrar na guerra, o clamor público diante desses ataques foi decisivo. Os belicistas americanos usaram o afundamento do navio Lusitânia e a morte de 1.200 pessoas como símbolo. Este desenho era projetado nas telas de todos os cinemas. Uma onda de indignação contra a Alemanha varreu os Estados Unidos. Em abril de 1917, saiu a declaração de guerra. O Brasil seguiu a mesma trilha. Depois do bloqueio alemão à Inglaterra, 3 navios mercantes brasileiros foram afundados. Em outubro de 17, o governo brasileiro declarou a guerra. O Brasil, entretanto, apenas marcou presença, mandou equipes médicas e 2 navios. A guerra terminaria logo,
No dia 11 de novembro de 1918, os alemães assinaram o armistício. O custo da guerra tinha sido inacreditável. Mais de 10 milhões de mortos e 21 milhões de feridos. As despesas foram estimadas em 232 trilhões de dólares. Os termos do armistício foram pesados. A Alemanha teve de entregar todas as armas e aeronaves, 5 mil caminhões, 5 mil locomotivas e 150 mil vagões. Seus navios e submarinos ficariam atracados em portos aliados. O Tratado de Versalhes, assinado no ano seguinte, impôs novas e grandes punições. Restrições ao exército alemão e ao uso de armamentos, perda considerável de território e vultosas indenizações. Consideradas humilhantes, as imposições provocaram ressentimentos no povo alemão. Esses ressentimentos seriam bem explorados pelo nazismo, levantando uma nova guerra mundial. 22 de janeiro de 1915. Alexander Graham Bell falou em Nova York através de um aparelho de voz e foi ouvido em São Francisco por seu colaborador Thomas Watson. Bell repetiu as mesmas palavras que disse a Watson 40 anos antes, quando ele inventou o telefone. Graham Bell, um imigrante escocês, tinha fascinação pela voz humana. Em 1872, fundou em Boston uma escola para crianças surdas e começou a criar aparelhos para ajudar as pessoas a ouvir. Para fazer peças de precisão, contratou o engenheiro Thomas Watson. Mais tarde, Watson diria ter ficado entusiasmado com a ideia de uma corrente elétrica que pudesse copiar as vibrações da fala. Em março de 1876, Watson entregou a Bell um transmissor à bateria. Este filme dramatiza o que aconteceu. Um fio foi estendido do andar superior, onde estava Graham Bell, até embaixo, onde o Watson instalou um receptor. Bell, sem querer, derrubou um jarro de água e gritou por ajuda. Mr. Watson, come here. I want you. The big mouthpiece picked up. Watson contou depois que ouviu claramente o pedido através do receptor em sua orelha. O novo transmissor era melhor do que esperavam. The new transmitter was better than we had expected or had dared hope. Bell e Watson fabricaram então um telefone que demonstraram na exposição centenária em Filadélfia. Graham Bell instalou o transmissor longe do público. No andar da exposição, Dom Pedro II, imperador do Brasil, exclamou: "Meu Deus, isso fala!" A dupla continuou aperfeiçoando a invenção, enquanto os fios telefônicos se espalhavam pelos Estados Unidos. Em 1915, aconteceu a ligação transcontinental tão esperada. Era o início de uma era de comunicação global que nem Graham Bell tinha sonhado. Mais tarde viriam os satélites, as antenas parabólicas, os telefones celulares e os cabos de fibra óptica. Somadas ao computador, essas inovações levaram ao surgimento da internet, a maior rede de comunicação instantânea e interativa do planeta. A internet não só revolucionou as comunicações, como teve um enorme impacto sobre a economia mundial e os negócios. Hoje, centenas de milhões de pessoas em todo o mundo estão plugadas na web, a mídia do novo século.
12 de março de 1917. Às 3 horas da tarde, o Tsar Nicolau II abdicou. Terminava a dinastia Romanov de 300 anos e começava uma nova fase histórica de transformações radicais na Rússia. A renúncia do Tsar aconteceu depois de meses de tumulto que tornaram seu governo insustentável. Foram anos de mau governo e inflexibilidade que levaram ao seu fim. Os fracassos no campo de batalha vinham desde a desastrosa guerra com o Japão e se agravaram com a Guerra Mundial. Somente em 1917, 9 milhões de combatentes russos morreram em combate ou não resistiram à fome e ao frio. Mas não apenas os soldados estavam sofrendo. A fome atingia vastas áreas do país junto com um rigoroso inverno. A pouca comida que havia não chegava ao povo por incompetência burocrática. As pessoas saíam às ruas exigindo comida e paz. Os soldados enviados para reprimir os manifestantes se recusavam a cumprir as ordens. Nicolau II assumiu pessoalmente o comando do exército. Foi a gota d'água. Ele capitalizou contra si todo o descontentamento com a guerra. Quase toda a Rússia entrou em convulsão. Era a Revolução de Fevereiro pelo calendário russo, março pelo ocidental. O Tsar teve de entregar o poder a um governo provisório, chefiado por Alexander Kerensky, do partido menchevique, adepto de um socialismo moderado. A manutenção do país na guerra e a miséria abalaram o novo governo. No dia 7 de novembro, um golpe de Estado liderado por Vladimir Lenin derrubou o governo provisório. Os bolcheviques comunistas assinaram a paz em separado com a Alemanha. Entregaram as fábricas aos operários e as terras aos camponeses. Nacionalizaram os bancos. Mencheviques, capitalistas e nobreza tsarista se aliaram para fazer a contra-revolução. Os chamados brancos lutaram contra o Exército Vermelho Comunista criado por Leon Trotsky. Após a vitória, os bolcheviques fuzilaram milhares de pessoas, incluindo o Tsar e sua família, e esmagaram as dissidências internas dentro do partido. O poder estava consolidado para a criação, em 1922, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Os ventos da Revolução Comunista chegaram ao Brasil quando os operários já estavam em pé de guerra. Reclamavam do aumento do custo de vida e rebaixamento dos salários, jornada de até 14 horas, fábricas insalubres, exploração de mão de obra infantil e feminina. As condições do trabalho no Brasil vinham piorando desde o início da década. Os operários se organizavam, principalmente sob a influência dos imigrantes anarquistas. Em 1917, uma grande greve paralisou São Paulo. A repressão foi violenta. Um operário morreu. Dezenas foram presos. Os líderes estrangeiros deportados. Nos 2 anos seguintes, o movimento operário cresceu e se alastrou pelo país. Em novembro, os anarquistas planejaram tomar o poder. Os líderes foram presos. Em março de 1922, nasceu o Partido Comunista do Brasil. Em 16 de janeiro de 1919. O presidente eleito Rodrigues Alves morreu em consequência da chamada gripe espanhola que assolava o Brasil. A origem da gripe foi atribuída aos cadáveres insepultos da Primeira Guerra. O vírus teria sido trazido ao Brasil por imigrantes, a maioria espanhóis. Ela tomou conta das capitais, principalmente Rio e São Paulo, em 1918. As pessoas morriam aos borbotões, muitas vezes na calçada. Os caminhões passavam recolhendo os corpos,
que eram envoltos em lençóis e enterrados em valas comuns. Os presos foram obrigados a trabalhar como coveiros. Só no mês de outubro, a gripe matou 8.000 pessoas em São Paulo. E foi embora tão repentinamente como chegou. Vamos acompanhar as décadas de 20 e 30. Foi um período de grandes transformações. Começou com a humanidade festejando o fim da Primeira Guerra Mundial e terminou com o mundo mergulhado novamente num grande conflito. A Bolsa de Valores de Nova York quebrou, jogando o mundo inteiro numa grave crise econômica. Na Alemanha, a Grande Depressão abriu caminho para o nazismo e a ditadura de Hitler. Já os Estados Unidos se voltaram para o democrata Franklin Roosevelt e suas reformas. Mas o espírito humano mostrou toda a sua criatividade e novas invenções foram aparecendo. A penicilina, a televisão e o primeiro filme falado. A 16 de janeiro de 1920, entrou em vigor nos Estados Unidos a Lei Seca. Fabricar, vender ou consumir bebidas alcoólicas estava oficialmente proibido. No país inteiro, policiais jogavam fora todo o álcool que encontravam. Era o auge do movimento pela moderação e abstinência na América. Grupos conservadores e religiosos acreditavam que a bebida era uma ameaça à lei e à ordem. Mas, na verdade, a Lei Seca acabou estimulando os males que pretendia combater, o vício e o crime. Beber às escondidas passou a ser uma diversão atraente e glamurosa. Lugares que vendiam bebidas clandestinamente ficavam lotados todas as noites, com pessoas bebendo e dançando. Fornecer bebida para o público se tornou um grande negócio para o crime organizado. Gangsters como Al Capone e Dutch Schultz construíram verdadeiros impérios com a venda de bebida ilegal. Calcula-se que em apenas 3 anos, os criminosos tiveram lucros da ordem de 15 milhões de dólares. A polícia tinha enorme trabalho para reprimir o crime organizado. Em 1923, metade do trabalho dos advogados dos Estados Unidos estava ligado a violações da Lei Seca. Manter a proibição custava 100 milhões de dólares por ano. E 5 de cada 6 americanos eram contra a Lei Seca. Finalmente, após 13 longos anos, a proibição foi revogada no dia 5 de dezembro de 1933. Novamente, os americanos podiam beber álcool sem violar a lei. A grande experiência que começara em 1920 foi um grande fracasso. – 26 de agosto de 1920. Em um passo histórico na direção da igualdade entre os sexos, as mulheres conquistaram o direito de voto nos Estados Unidos. Foi o resultado de 80 anos de luta das mulheres americanas. O movimento pelo voto também estava ligado à luta por outros direitos. As mulheres estavam entrando no mercado de trabalho e já podiam se divertir em público e usar roupas mais ousadas. Terminada a repressiva era vitoriana, o movimento pela emancipação feminina cresceu em todo o mundo. As sufragistas, como eram chamadas, combatiam os valores tradicionais e os preconceitos. Algumas se tornaram extremamente militantes e praticavam atos de desobediência civil. Uma delas sacrificou a vida numa das famosas corridas de Epsom, na Grã-Bretanha, para chamar atenção para a causa. Por isso, Emily Davison tornou-se mártir do movimento sufragista. Entre 1920 e 1940, as mulheres iriam conquistar o direito de voto em quase toda a Europa. No Brasil, o direito de voto para as mulheres veio com as mudanças geradas pela Revolução de 30. Nas eleições para a Constituinte de 1933,
Pela primeira vez, as brasileiras puderam votar e se candidatar a cargos eletivos. Uma mulher foi eleita por São Paulo, Carlota Pereira de Queiroz, a primeira deputada brasileira. – 5 de julho de 1922. Um disparo de canhão no Forte de Copacabana, no Rio, deu início à Revolução dos Tenentes. Foi um movimento rebelde dos jovens oficiais da classe média que iria mudar a face do Brasil. Naquela época, a República Velha já dava sinais de esgotamento e a tensão social crescia. Novas classes emergiam no cenário político. Uma sucessão de greves operárias inspiradas na Revolução Russa levou à criação do Partido Comunista do Brasil, em março de 22. A inquietação atingia também intelectuais e artistas. No início daquele mesmo ano, uma brilhante geração de artistas já tinha escandalizado o país com a Semana de Arte Moderna em São Paulo. Os rebeldes de 22 são os clássicos de hoje. Mário e Oswald de Andrade, Anita Malfatti, Tarsila do Amaral e Villa-Lobos. Com uma arte polêmica e ideias irreverentes, eles conseguiram sacudir a sociedade brasileira. As mudanças agitavam as fábricas, os salões da aristocracia e especialmente os quartéis. Em 1922, quando se rebelaram, os militares do Forte de Copacabana foram abandonados pelos outros conspiradores. Sem apoio, os jovens oficiais tomam uma decisão suicida: deixar o forte e combater os legalistas de peito aberto. Mas apenas 18 oficiais e soldados participaram da famosa caminhada pela Avenida Atlântica. E só 2 sobreviveram ao combate: os tenentes Siqueira Campos e Eduardo Gomes. O episódio heróico ficou conhecido como os 18 do Forte. Novas rebeliões se seguiram. Depois da derrota da Revolução de 24 em São Paulo, os tenentes iniciaram a Guerra de Movimento. Colunas tenentistas percorreram o país, levando os ideais revolucionários na ponta das baionetas. Sob o comando do tenente Luiz Carlos Prestes, o Cavaleiro da Esperança, 1.500 homens se embrenharam pelo país, caminhando e lutando ao longo de 25 mil quilômetros. A coluna Prestes se dissolveu em fevereiro de 27 na Bolívia. Mas a luta não foi em vão. Mesmo derrotados, os tenentes mudaram o Brasil e lançaram as bases para a Revolução de 30. De outubro de 1922, um dia que mudou o destino da Itália e do mundo. A marcha dos fascistas sobre Roma reuniu 40 mil homens da milícia de Benito Mussolini. Eles entraram na capital italiana carregando baionetas e vestindo suas simbólicas camisas negras. Estavam preparados para a luta se necessário. Procurando evitar o confronto, o rei Vítor Emanuel demitiu todo o gabinete e recebeu Mussolini, convidando-o para formar um novo governo. Os fascistas não só encontraram pouca resistência, como foram saudados entusiasticamente. Os italianos ainda sofriam as consequências da Primeira Guerra Mundial, temiam o avanço dos comunistas e buscavam o líder forte. E receberam Mussolini como il duce, o líder, o condutor. Ele formou um governo composto de fascistas e começou a ampliar seu controle sobre a Itália. Na doutrina de Mussolini, o Estado é que deveria ser servido pelo povo, que não tinha direitos, e sim obrigações. A mobilização de massa era necessária